Só um minutinho. Boa noite a todos. Para nós da Mega Labs, é uma imensa honra poder contar com essa plateia tão qualificada quanto essa nossa primeira webinar. Meu nome é César Brown, sou gerente de divisão e marketing da Mega Labs, e hoje preparamos aí uma palestra muito especial para todos vocês, abordando um tema que vem sendo muito estudado, com muitas comprovações científicas, sobre a influência da microbiota na saúde imunológica. Tema este que vem ganhando muita importância nesses tempos de pandemia. E hoje, quem irá ministrar essa palestra cheia de atualizações será a ilustre doutora Vera Ângelo, qual é graduada em medicina pelo FMG, clínica pelo Hospital Sara Kubitschek, gastroenterologista pela Federação Brasileira de Gastroenterologia e mestre e doutor em patologia pela UFMG. Gostaria, antes de dar a palavra para a nossa ilustre palestrante, apenas algumas observações. Tá? Vocês podem, então, fazer os questionamentos pelo link do Q&A ali, que a doutora, então, no decorrer da sua palestra, ela vai ir respondendo conforme forem chegando as perguntas, e aquelas que, obviamente, a gente acabe não conseguindo ter tempo hábil para respondê-las, nós encaminharemos as respostas por e-mail. Ao final, faremos aí um sorteio do livro de autoria da doutora Vera Ângelo. O título é, então, o teste respiratório do hidrogênio expirado, né, doutora, que é justamente aí um livro que aborda como identificar a necessidade aí de uma reposição de probióticos, quando é que a pessoa está num momento em desbiose, um livro que eu acho que é uma inovação aí para esse mercado de probióticos que tantos estudos surgem diariamente. Ok? Só para aqueles que estiverem, e assim, esse sorteio vai ser só para aqueles que estiverem presentes, hein? Ok? Não nos abandonem. E agora, então, é com muita honra que deixo a palavra aí para a doutora Vera Ângelo, que vai nos trazer, então, toda uma atualização sobre o papel dos probióticos na imunomodulação. É com a doutora. Boa noite, pessoal. Espero que nós já checamos o som, a imagem, espero que esteja correndo tudo bem para vocês. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Porque com esse tanto de live, hoje, eu, especialmente, recebi 4 convites para lives, algumas com... inclusive falando de microbiota, né? Mas não tinham exatamente esse tema, né? Quando a Mega Labs me convidou, a quem eu agradeço demais, eu trabalho, né, com o laboratório, que na versão da Daut, né? Eu fiquei super empolgada, né? Porque um tema não há nada mais atual do que isso, né? E, inclusive, por coincidência, há 2 meses atrás, a gente publicou no site da PebMed, eu vou mostrar para vocês, um artigo falando exatamente sobre isso. Será que os probióticos podem ser usados na era do Covid? Será que os sintomas gastrointestinais são interessantes? Eles aparecem diante da epidemia do Covid, né? E isso me chamou a atenção porque eu atendi 2 pacientes que eles vieram ao meu consultório com quadro de diarreia aguda, tá? Um deles bastante desidratado, debilitado, e no final o diagnóstico era Covid, né? E eu tinha usado probiótico para tratar essa diarreia inicial. Então, isso suscitou que eu estudasse, fizesse revisões de literaturas, mas eu pensei, para a maioria de vocês que estão seguindo, não adianta eu falar só de Covid, né? Não vou vir aqui falar de Covid. Então, qual que foi a proposta da gente, né? Nós vamos falar, então, de o papel dos probióticos na imunomodulação em tempos de Covid. Claro que o Covid é importante, mas é uma coisa que eu chamo muita atenção, gente, as outras doenças continuam existindo, né? Parece que o mundo parou e só tem Covid, e não é assim, né? Essa semana, por exemplo, meu consultório está lotado de pacientes, às vezes, muito mais graves que estariam, porque estavam há 2, 3 meses aguardando para consultar, porque estão esperando o Covid passar.
Bem, o Sérgio já me apresentou, mas só para falar, eu sou speaker da Mega Lab, da Apsen, da Takeda, e não tem conflitos de interesse para presente apresentação, no trabalho da indústria, né? Só trabalho com microbiota. Trabalho com doenças funcionais e refluxos, intolerâncias, né? Então, é uma área que eu mexo mais, que é a área das doenças funcionais, onde que eu fiz pós no Einstein nessa área. Bem, a microbiota é uma coisa fascinante, né? Se eu penso que quando eu formei há 31 anos atrás, 30, né, gente? Não vou calcular a minha idade, não, né? Alguém me falasse que eu tinha mais células no intestino do que eu teria células humanas, e eu falar, não, isso é uma balela, né? Então, realmente, nós temos de 1 a 3 quilos, dependendo do tamanho da pessoa, de microbiotas no intestino. Eu sempre que eu me peso, eu desconto esse pezinho, que eu acho que é importante, né? Tá fazendo diferença, né? E uma coisa importante é a multiplicidade, são o número de espécies que nós temos dessa microbiota. E essa microbiota, ela varia da boca até o ânus, né? Muitas vezes o paciente chega, por exemplo, no meu consultório, eu atendi essa semana, o paciente veio para a caixa de halitose. Ah, doutora, mas eu olhei meu dente está tudo ok. Eu falei, mas você tem uma desbiose da cavidade oral que eu estou vendo que sua língua está com saburra lingual. Então, a hora que a gente começa a dar atenção para essa microbiota, vocês vão observar que o atendimento de vocês vai ficar muito mais relevante e vai trazer um benefício muito maior para o paciente, né? Essa imagem é uma imagem muito bacana, que ela mostra as diferenças da microbiota ao longo da vida, né? Hoje já tem muitos estudos comprovando que crianças que nascem de parto normal, ou aquelas crianças que são colocadas quase que uma bolha, né? Principalmente filho de mãe mais velha, eu falo que é o clássico, né? Ele vai ser alérgico, porque passa álcool o tempo inteiro, esteriliza o tempo inteiro, água mineral para tomar banho, não pode receber visita, não pode isso. Quando o parto já ocorre por parto cesárea, no canal do parto, as bactérias vão passar, ele vai ser contaminado, né, por essas bactérias, e isso já começa a dar um desenvolvimento da imunidade dele. Então, a gente precisa de ter contato com cepas, contato com bactérias para desenvolver nossa imunidade. Você já viu que a criança, a hora que ela entra na escola, ela começa, tem infecção de garganta, infecção de ouvido. Ela, de certa forma, vai infeccionar, mas ela vai desenvolvendo a imunidade dela. Crianças e adolescentes, elas vão ter contato, então, com novas cepas, quando ela sai da casa dela, então, tem um aumento rápido da diversidade bacteriana, há uma mudança também em resposta à dieta, mudança em relação a doenças. No adulto, a gente diz que a gente já tem a impressão digital. Eu acho que no futuro, a gente, graças a Deus, não vai ter que mostrar carteirinha de CPF, CRM, sindicato, associação médica, aquele bolo de carteirinha que a gente usa. A gente vai colocar impressão digital ou dar uma amostra de fezes, a gente vai saber toda a doença que o paciente já tem, o passado mórbido, e vai saber a identificação da microbiota dessa pessoa. Inclusive, em termos de criminalística, tem estudado isso, né? Porque ele pode tentar tirar a impressão digital, mas a microbiota ele vai saber de quem que é. E no idoso, começa a haver uma diferenciação também dessa microbiota. E essa diferenciação é muito interessante agora nas clínicas que ficam os pacientes, clínicas de acolhimento de idosos, às vezes a população daquela clínica começa a ter uma microbiota muito semelhante. Então, como vocês podem ver, é extremamente relevante essa distribuição das bactérias ao longo da vida e também na topografia. Olha que interessante, essa imagem foi um aluno que fez, né, ele é médico e designer gráfico, o Vitor Burato, e ele nos cedeu, está num livro do professor Joel Fantucci, que eu estou citando aí, eu escrevi o capítulo Microbiota e Síndrome do Intestino Irritável. E olha que falha lamentável essa imagem tem. Esse capítulo, esse livro a gente publicou em 2018. A imagem começa no estômago, né? Hoje já é sabido, a desbiose de esôfago é extremamente frequente, principalmente em pacientes que têm megaesôfago, pacientes que têm esofagites importantes, né? Então, nós temos bactérias no esôfago. E eu esqueci disso, né? Você vê, foi uma falha. O aprendizado é pela vida toda. À medida que a gente desce no tubo digestório, há um aumento gradual e crônico, gradual e de intensidade dessas bactérias. Então, de 10 a 1 a 10 a 3 unidades formadoras de colônia, elas vão aumentar para 10 a 12 no cólon. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu tenho bactéria no intestino. Eu falei, todos nós temos. Né? O problema é ter bactéria
em segmentos, por exemplo, com o intestino delgado, acima dos valores da normalidade, o que a gente chama de supercrescimento bacteriano. Eu estou falando aqui de microbiota, falei só de bactéria, mas não, a microbiota tem fungo, tem vírus, né? Então, não vão restringir só as bactérias, né? Bem, essa imagem é uma imagem que eu acho muito bacana mesmo. Não precisam se assustar com a complexidade dela, mas vocês vão compreender, quando eu estou em eubiose, eu estou bem com o meu próprio organismo, o que que acontece? Nós temos células de defesa, né? Nós temos os bacterióides, os firmicutes, por exemplo, no intestino, eles ficam em equilíbrio. Temos lactobacilos, temos outros tipos de bactérias, às vezes até clostrídio em pequena quantidade, microbióticos que a gente chama de SSP, algumas que a gente não consegue descrever, e elas interrelacionam-se com o quê? Com células dendríticas, elas se relacionam tem liberação com os polimorfos nucleares, com liberação de interleucina, participação dos linfócitos B, o teu helper 1, teu helper 2. Então, isso é muito bacana, né? A liberação da imunoglobulina A, que é extremamente protetora para a nossa mucosa. Isso é o que acontece no dia a dia. Se eu não estiver sentindo nada, isso tudo está acontecendo dentro do meu intestino. Mas, de repente, o que acontece? Eu tenho uma infecção intestinal. Eu falo que eu não gosto de praia, não. Quem me conhece sabe isso, né? Eu detesto praia. Mas eu brinco que ir para a praia é um drama, né? Vários pacientes que vão para a praia ou viajam para países como a Ásia, a Bahia também, isso é muito frequente, eles desenvolvem uma diarreia. Há uma o quê? Uma disbiose. Isso leva, então, nós temos a microbiota aí representada, essa relação eixo cérebro-intestino, ela é frequente. Quando essa relação é quebrada, né, ou o que a gente diz, um estresse maior que a gente teve, pacientes, hoje se estuda muito, alguém me perguntou já em particular sobre autismo, doenças psiquiátricas, comportamentos, distúrbios de comportamento, a gente tem um quadro muito bacana, gente, que chama brain fog, brain de cérebro, fog de neblina. Pacientes em que tem uma disbiose, com espaçamento entre os enterócitos, que são as células intestinais, passam macromoléculas e sabe-se que há um desequilíbrio disso, isso leva a alteração no sistema nervoso central, que o paciente ele fica mais cansado, surge a síndrome da fadiga crônica. Claro que mais estudos são necessários, mas já tem muita coisa sendo produzida nessa linha. Então, essa relação eixo cérebro-intestino, a participação do sistema neuroendócrino, sistema neuroimune, né? Sistema o nervo vago, isso tudo está correlacionado, isso pode gerar uma série de alterações no nosso organismo. Quais são possíveis efeitos dessa disbiose? Olha que tanto de coisa que a gente pode estudar, né? Esse é o livro que eu falei do Dr. Fantusch, que eu gosto de destacar, porque primeiro que ele me convidou foi um orgulho, né? E segundo, porque ele é um pioneiro. É o primeiro livro da América Latina a falar sobre disbiose, probióticos, bacterioterapia. Reparem bem, quando tem desbiose, pode estar relacionado com doença intestinal inflamatória, esofagite, obesidade, baixa de imunidade, depressão, osteoporose, câncer, artrite reumatoide. Hoje, nós vamos tratar apenas da imunidade. Espero que depois o pessoal da Mega Labs me chame para falar de cada um deles. Menos doença intestinal inflamatória, que eu não trabalho não, viu, gente? Bem, quando a gente vai falar de disbiose e sistema imune, cabe aqui uma pequena revisão sobre o sistema imune. Eu sei que a maioria de nós já sabe, mas eu brinco que a gente tem uma esquessória, né? Então, qual que é a nossa linha de defesa? Nós temos duas grandes linhas de defesa, a imunidade inata, né? E a imunidade específica. Então, quando, por exemplo, entra um organismo que eu não conheço, uma bactéria vai atingir o meu organismo, os mastócitos vão reconhecer esse corpo estranho, ou as células apresentadoras de antígeno, vai ter uma liberação de mediadores, o macrófago vai fazer a fagocitose e a célula infectada vai destruir através esse agressor vai ser destruído através da célula natural killer. Já temos imunidades específicas, né? Eu preciso ter um contato com aquele antígeno, os meus linfócitos B vão produzir anticorpos que vai neutralizar esse agente agressor. Então, essa relação também vai levar à destruição por um contato direto com o agente agressor.
Bem, essa imagem é um aumento maior do que eu já comecei a explicar quando eu falei de desbiose. O que, que nós temos aqui? Nós temos a mucosa, temos os enterócitos, e existe uma simbiose entre um equilíbrio entre a nossa microbiota e a nossa mucosa. O sistema intestinal imunitário ele vai ficar estabelecido com uma boa relação com o nosso organismo, isso leva a um aumento da imunidade. Por outro lado, se eu tenho agentes agressores, vou ter uma baixa dessa relação e eu vou precisar o quê? Diante da agressão que eu sofro, eu vou estimular o meu sistema imunitário, vou ativar as células imunitárias, e aí? Qual a resposta que cada organismo vai ter? É muito individual. Se a pessoa é desnutrida, se ela não é. Por exemplo, diante do Covid agora, o que a gente espera? Né? A gente fala que é uma chuva de agressões, né? da cascata inflamatória que leva no quadro do Covid, que não é uma infecção intestinal, não é uma infecção pulmonar, não é uma virose. Eu considero que é uma doença sistêmica. Né? Você vê a gravidade dos quadros que têm se apresentado. Será que os probióticos poderiam agir aqui? Esse trabalho é um trabalho da Associação Americana de Gastroenterologia, da qual eu faço parte, e a AGA, ela fez uma publicação recente, agora de 2020, falando o seguinte, que estabelecendo a utilização dos probióticos em várias situações do tubo intestinal. Então, vale a pena, quem quiser se detalhar mais, ler esse artigo, a gente pode compartilhar, é muito, muito bacana. Ainda está para ser publicado algumas informações. Bem, microbiota e sistema imune. Quando eu trato da microbiota e o sistema imune no trato gastrointestinal, eu preciso compreender como essa relação é complexa. Qual os papel das células de Paia, dos linfonodos mesentéricos, né? Do papel da lâmina própria, os linfócitos. Hoje, o papel dos linfócitos tem que ser muito, muito estudado. A minha tese de mestrado e doutorado foi em gastrite linfocítica. Era uma coisa impensável na época. Hoje, todas as doenças, doença celíaca, esofagite eosinofílica, linfocítica. Então, nós temos destacado o papel das células alergênicas, das células inflamatórias, nesses processos inflamatórios e a pós-agressão do sistema imune, né? O papel do T-helper 1, T-helper 2 é muito importante também. A participação das interleucinas, né, que são, por exemplo, a interleucina 12, ela é uma célula mediadora de imunidade. A interleucina 19, ela está relacionada com a imunidade humoral, assim como a 4, assim como a 5, a 6. Questão da tolerância oral é muito importante, relacionado com as células T regulatórias. Então, podem ver como é importante compreender o sistema imune do tubo digestório. Nós vamos falar para vocês, então, isso é uma breve introdução, né? O assunto é bastante extenso. Depois, se quiserem fazer perguntas no decorrer da apresentação, eu estou aqui disponível para responder também. Nós vamos falar probióticos. Muitas pessoas falam de probióticos. Eu tomo probiótico. E não tem noção do que é probiótico. Probiótico, primeira coisa, é um ser vivo. Então, se eu comprei um probiótico na rua, passei, andei de carro, cheguei em casa e ele ficou no sol, esquentou, é um probiótico morto, ele já não é um probiótico, né? Ele pode ser um iogurte, mas probiótico ele não é. Então, eu preciso de uma cadeia de frio, eu preciso saber como esse probiótico foi produzido, qual a cepa desse probiótico, tem estudos científicos dessa cepa. Tudo o que eu vou falar para vocês é cepa específico. Os probióticos mais estudados são os lactobacilos e as bifidobactérias, que foram os primeiros, mas temos vários outros probióticos a partir de células fúngicas, outras variantes de probióticos eu vou mostrar para você. Uma coisa que a gente tem também é os chamados simbióticos, que são probióticos associados a prebióticos. Aí é um outro conceito que eu estou entrando, tá? Que eu vou explicar daqui um minutinho para vocês. Bem, quais são exemplos? Aqui é só para ilustrar.
Esses aqui em cinza são os lactobacilos, temos probióticos à base de fungos, bifidobactérias, os bacilos, por exemplo, bacilos reuteri, temos acidófilos, temos dos lactobacilos, eu posso ser acidófilo, casei, ramosos, o bifidobactério tem infantes, longo, bifidum. Por exemplo, o infante é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês, nós temos estudos em idosos que predominam lactobacilos infantes. Eu falo, será que a gente voltou a virar criança, né? Bem, qual é a história dos probióticos, então? Os probióticos, eles têm estudos super antigos, estudos de 400 anos, antes, eles começaram a estudar em relação a marshmallows, como é que chama? Fungos, não, que a gente come. E aí, o que eles viram? No vinho, leites fermentados, e tinha uma população muito interessante, que foi esse estudo aqui, gente. Esse estudo foi publicado em 1908. Era uma população que ela tinha uma sobrevivência muito maior, uma população europeia, muito maior do que a maioria, os búlgaros tinham essa sobrevivência muito maior, e falaram, por que eles sobrevivem mais do que o resto da população europeia? E viram que estava relacionado à injeção de lactobacilos, que eles faziam continuamente, tá? Então, é muito bacana isso. Como eu falei para vocês, para ser probiótico, vocês, antes de prescreverem, antes de aceitarem que o paciente esteja tomando um probiótico, vocês têm que responder algumas perguntas. Qual que é a cepa e o gênero? Todos os estudos são cepa e gêneros específicos. As bactérias estão vivas? Eu posso garantir que elas estão vivas lá dentro? Por isso que é difícil, gente, manipular probiótico. Tá? Você tem que ter uma forma de apresentação que o seu probiótico você garanta que ele está vivo. Ele tem que ser administrado em uma via adequada, que você sabe que desde a produção até o dia dele tomar, aquele probiótico está útil. Ter demonstrado ser eficaz em controlados humanos. Então, eu não posso pegar um estudo em animal e transportar para humanos. Isso é muito grave. E uma coisa muito grave, ser considerado inócuo. Por exemplo, eu tenho bastante medo, toda vez que eu dou aula de probiótico, sempre alguém levanta na plateia e pergunta assim, Vera, posso dar probiótico para um paciente imunossuprimido, fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que conhecer muito esse paciente, conhecer muito o probiótico, que eu posso ter um efeito inesperado nesses pacientes. Então, resumindo, eu preciso saber a importância da qualidade da cepa e a eficiência tem que ser comprovada. Quais são os possíveis mecanismos, pessoal, de ação dos probióticos? Esse slide é bem bacana. Ele mostra, primeiro, a interação entre o hospedeiro e a exclusão do patógeno. Então, a microbiota nossa, ela quando vem um patógeno exógeno, isto é, de fora, eu alimento alguma coisa que é algum contaminante, se o meu organismo estiver em eubiose, como eu disse, eu consigo eliminar esse patógeno. Outra forma de ação dos probióticos, qual seria? Eles produzem muco, esse muco através das células caliciformes, essas células são muito importantes, eu adoro histologia, e essas células, elas estão representadas aqui como goblet cells, elas fazem um mecanismo de produção de muco no ápice da célula, fazendo com que seja mais fácil também a eliminação desse probiótico. Muitas vezes o paciente fala assim, ai doutora, eu estou com diarreia, começou a sair um muco nas minhas fezes, isso é muito grave. Não, isso é uma forma de defesa, muitas vezes, do nosso organismo. Claro que em excesso a gente tem que avaliar, né? Uma coisa que é muito importante é o papel dos probióticos na modulação da função da barreira epitelial. Lembra que eu falei para vocês desse espaçamento quando eu tenho uma disbiose? Então, eu tenho o que a gente chama de ties junctions, as células epiteliais, elas ficam unidinhas. Quando eu tenho um processo inflamatório, elas se separam, e esse espaçamento, como a imagem mostra para vocês, permite que macromoléculas entrem, e isso é perigoso. Então, a gente tem que, o probiótico pode reverter esse quadro. Uma coisa também que é muito bacana dos probióticos, que elas podem produzir fatores antimicrobianos. Então, é como se ele produzisse antibióticos naturais que vão destruir aquelas bactérias agressoras. Quais outras formas que nós temos de estimulação do sistema imune inato por meio das células dendríticas?
Não falei para vocês quando eu mostrei o processo inflamatório, que a participação das células dendríticas é muito importante? Então, eu posso ter estimulação inflamatória, como na imagem que nós temos à esquerda. Então, eu tenho bactérias patogênicas, tenho os enterócitos, aqui essa célula em estrelinha, a célula dendrítica, depois tem a célula TCD4, e ela vai liberar fator de necrose tumoral, interferon gama. São citocinas inflamatórias. Isso tem vários estudos chamando da chuva de citocinas que acontece na infecção pelo Covid. Será que, de alguma forma, os probióticos poderiam ajudar, interferindo com reduzindo essa chuva de citocinas? Já está estabelecido pela literatura que os probióticos, que são bactérias benéficas, elas vão agir interferindo, vão agir sobre a célula T regulatória, tá? Produzindo citocinas anti-inflamatórias, tá? Essas citocinas anti-inflamatórias, principalmente a 10, né? Ela vai levar a um processo não inflamatório. O que nós vemos com isso? Um equilíbrio entre inflamação e não inflamação, tá? Os probióticos, por outro lado, eles podem ativar o sistema imune adaptativo do hospedeiro. O que essas bactérias vão fazer? Uma das coisas que a gente tem mais estudado na inflamação, eu lembro quando eu entrei no mestrado, em 1900 antigamente, o professor trouxe um artigo sobre óxido nítrico. Eu nunca tinha ouvido falar que esse óxido existia, né? E eu li bilhões de artigos, falei, gente, isso não vai servir para nada na minha vida, né? Qual foi a surpresa que depois disso eu só estudei, a gente só estuda todo processo inflamatório tem o papel do óxido nítrico, né? Então, o óxido nítrico é produzido pelos polimorfonucleares, ele está relacionado, então, por exemplo, macrófagos vão ser estimulados, vão produzir interleucina pelas bactérias benéficas, na imagem da direita, e liberação de óxido nítrico. Por outra vez, se eu tenho bactérias patogênicas, vai ter uma diminuição da interleucina 8, vai interferir na produção de óxido nítrico. Esse slide é muito bacana. Esse trabalho é um trabalho bastante elegante, em que ele mostra as propriedades imunomoduladoras dos probióticos. O que a gente veio falar hoje? Exatamente dessas propriedades imunomoduladoras, né? Esse trabalho tem uma imagem ilustrativa à direita, eu vou resumir para você os que estão na imagem. Elas atuam na resposta inata. Elas elevam citocinas, tá? Elas que agem nas células natural killer e macrófagos, que eu já mostrei o papel no processo inflamatório para vocês, estimulam a NO sintetase, que vão levar o óxido nítrico, que vão levar à morte celular da bactéria ou do ser que eu quero destruir, né, ou da infecção viral. Só que, até o presente momento, não há trabalhos que mostrem que esses probióticos ajam sobre o COVID nessas células infectadas que estão representadas na imagem. Você vê que tem umas células vermelhinhas na imagem do meio, tá assim, infecção da célula pelo vírus, né? Seria bem bacana eu estimular as células natural killer, os macrófagos e o papel das células M, dos enterócitos também, e isso tudo levar à destruição do COVID. Bem, eles podem atuar também na resposta adaptativa. Como? Eles ativam células TH1, ativam células TH2 e a TH regulatória, né? Estimula a produção de IgA, que é muito importante pelas células B, que na verdade são os plasmócitos, que vão ligar aos antígenos, melhorando a nossa defesa. Então, isso é muito, muito bacana. Tá? Uma coisa interessante que a gente pode mostrar aqui para vocês, que o probiótico, esse trabalho aqui, é da empresa que produz o BB12. Então, eu vou mostrar alguns trabalhos da BB12, que é uma das linhagens de probióticos mais estudados no mundo, em que ele mostra desde os anticorpos infantis, na gravidez, na fase adulta, o desenvolvimento, nas fases iniciais da vida, né? E o efeito dele, do balanço entre TH1 e TH2, para reduzir o risco de atopia. Isso é muito importante, tá? Estudos nós vamos mostrar daqui a pouco sobre o papel dos probióticos na atopia, que já está altamente provado, tá? Bem, essa cepa BB12 que eu falei para vocês, ela é clinicamente documentada em vários estudos, em várias áreas, né? Tem todos esses autores comprovando. Então, doenças do trato gastrointestinal, doenças imunes, doenças respiratórias, e hoje nós vamos focar em algumas doenças para vocês. Bem,
Esse trabalho também, mostrando que eles fizeram um estudo in vitro, mostrando como que estimula a estimulação dele, com probiótico e sem probiótico, como que altera as células T em relação ao interferon, interleucina 2 e o papel bacana desses probióticos na resposta imune. Esse trabalho, continuando sobre o BB12, ele mostra como o probiótico pode agir na melhora da resposta imune, né? Claro, gente, que isso depende do tipo de infecção que o paciente tem, a doença de base dele, acontece o processo patológico, por isso que eu vou mostrar situações individuais. Eu escolhi aqui para vocês, infelizmente, eu gostaria de ficar falando a noite inteira, mas eu sei que todo mundo tem um monte de coisa para fazer, né? Então, eu escolhi alguns temas que, das últimas apresentações que eu fiz, que as pessoas ficaram mais interessadas. Dermatite atópica, porque está altamente comprovado. Infecções respiratórias, porque, né? A gente vai entrar no inverno aí e Covid está na área, né? Vaginose e cândidas, trato gastrointestinal, obviamente, porque eu sou gastroenterologista, né? E vamos falar um pouquinho de Covid. Vamos começar falando sobre dermatite atópica. Então, esse estudo aqui, ele foi feito para avaliar o efeito do uso de probióticos na dermatite atópica. Os alergênios, parte deles são absorvidos pelo intestino. Olha a extensão do intestino para absorver um antígeno, é gigante, né? Mas vários estudos têm limitações. Alguns foram feitos em cães, outros foram em adultos, tem pouco menos estudos em crianças, mas já está comprovado que ele faz efeito. Mas eu estou colocando as limitações que é importante que a gente saiba, né? Estudos em crianças mostraram que o uso de probióticos foram extremamente efetivos. Quem tem um filho com dermatite atópica e usa probiótico sabe a resposta, sabe o que eu estou falando, né? Esse artigo aqui é um artigo de revisão em que ele estuda a microbiota nas respostas imunomediadas da pele, mostrando os fatores endógenos, os fatores exógenos, como se fosse uma balança, né? E os probióticos, eles vão melhorar esse imbalanço com resposta positiva e melhora da imunidade a nível de pele. Essa imagem é do trabalho também, é um trabalho recente, 2019, mostrando como que os bacterióides e os firmicutes, eles agem na cadeia de acetato, de propionato, de butirato, alterando a homeostase, a diferenciação, a proliferação e diminuindo a apoptose, melhorando os sintomas do paciente. Eu tenho muito orgulho de apresentar esse trabalho, porque, assim, eu tinha uma matéria que eu amava, atualmente eu não estou dando aula na graduação mais, e esse trabalho foi feito pelos alunos da graduação. E a gente, sempre que surgiu uma ideia bacana, a gente transformava num artigo. E esse foi um deles. A pergunta era: há lugar para o uso de probióticos na prevenção e no tratamento, na verdade, da dermatite atópica em pediatria? Depois eu fiquei perguntando, devia ser no tratamento e na prevenção depois, né? Mas tudo bem. Então, a gente fez um estudo que eu orientei, pesquisamos na PubMed, Cielo, Cochrane, foram feitas as seleções dos artigos, vários repetiam, alguns a gente selecionou por ano, e a gente chegou em 37 artigos de boa qualidade. Esses 37 artigos, essa é uma imagem também de um aluno nosso que produziu, mostrando o efeito dos antígenos, a relação com a agressão na pele, o papel das células dendríticas, as células natural LT, as células T regulatórias, a liberação o papel do TH2, TH17 e o TH2 que a gente já falou, e mostrando o que olha o que eu concluo. Eu não, trabalho, né, gente? O alérgeno ativa a linfopoetina estromal do tino, a qual estimula as células apresentadoras de antígeno, que eu já falei para vocês, e a diferenciarem as células TH nativa em TH2 e TH17. Isso leva a manifestações clínicas no indivíduo atópico. Os probióticos, por outro lado, o que eles fazem? Eles agem estimulando as células T reguladoras nos linfonodos mesentéricos, regulando essa resposta imune e reduzindo a clínica do paciente. Tá? Nós fizemos tem a listagem de todos os artigos, eu não coloquei aqui porque ficaria muito extenso, mas nós estudamos detalhadamente todos esses artigos, quase 40 artigos, e concluímos que o uso pediátrico
de cepas específicas de probióticos, é uma alternativa complementar para prevenção e tratamento da dermatite atópica. Podemos substituir até os corticoides imunomoduladores sem os efeitos colaterais que esses ocasionam e com semelhante efetividade. Porém, faltam mais estudos, né, para definir doses e cepas específicas. Esse trabalho foi de 2015, nós estamos em 2020, de lá já surgiram mais estudos mostrando as cepas e as doses que podem ser utilizadas. Bem, esse outro trabalho aqui também é um trabalho de 2019, em que a gente mostra que os probióticos são efetivos também na dermatite atópica de adultos, tá? Eu peguei uma paciente muito bacana, mesmo durante o período da pandemia, ela estava com uma dermatite atópica importante, tá? Então, a gente resolveu usar probiótico e houve uma efetividade da resposta terapêutica e, inclusive, uma outra coisa que a gente fez foi avaliar a questão do glúten dessa paciente. Não tinha doença celíaca, não tinha nenhum tipo de alteração, a gente entrou com probiótico para essa paciente, tá? Esse trabalho, ele define dermatite atópica pela Academia Europeia de Dermatologia, dividiram os pacientes em 3 grupos, usaram essas cepas LA, acidófilos LA e animales BB12, que eu tenho citado frequentemente para vocês, com excelente resposta terapêutica. Bem, então, o que mais que nós vamos ver agora? As infecções respiratórias, tá bem? Pessoal, primeiro, antes de eu dizer que é probiótico, é efetivo ou não, eu vou dizer qual é a cepa. Então, esse estudo é um estudo da revista chama Microorganismo. É um estudo que ele mostrou como uma cepa é definida, como é feito o genoma dessa cepa. Isso é o do Bifidobacterium animalis, que é o BB12 que eu falei para vocês. É muito importante que vocês entendam o estudo dessa cepa, porque senão mistura abóbora com moranga, né? Aí empim com, não sei como é, mandioca, né? Aparentemente pode ser a mesma coisa. Pão de queijo de Minas com aquele de São Paulo que tira o queijo e deixa a gente sem queijo, entendeu? Tudo é pão de queijo, mas o daqui de Minas tem queijo, né, pessoal? Então, assim, vocês têm que, ao prescrever um probiótico, saber que probiótico está sendo. Esse estudo mostra que eles fizeram um estudo, eu achei bem bonitinho esse estudo. Eles estudaram 109 crianças, era um estudo randomizado, duplo cego, com grupo placebo, que receberam as cepas BB12 de 2 a 8 meses. E eles observaram o que eles queriam estudar, sintomas de IVAS e sintomas de otite. Eles randomizaram, então, aqui está apresentando para vocês a randomização, 55 receberam probiótico, 54 era do grupo controle. E como que eles deram probiótico? A hora que eu comecei a ler esse trabalho, eu falei, meu Deus, como é que deram probiótico para uma criança, né? E aí o que eu vi, um esqueminha da chupeta, olha que bacana, a seta mostra para vocês, chupetinhas menores, chupetinhas maiores, eles colocavam a pastilha de probiótico e a criança ia chupando, né? E viram, os estudos acompanharam crianças até um N de 34 por 8 meses, que é um follow-up interessante, né? O que eles observaram? Que houve uma redução significativa do número de infecções respiratórias com a utilização desses tabletes, tá? Então, reduziu em 31% o número de infecções respiratórias em relação ao grupo placebo, tá? Não reduziram infecções de otite, nem sintomas do trato gastrointestinal. Como vocês podem visualizar nesse triângulo, eu estou até com problema de matemática, hein, gente? Falei um triângulo. Nesse retângulo vermelho, que as reduções da infecção respiratória foi efetiva, a gente calculou o risco relativo, o odds ratio P, que deu 0,14, mas para otite média, febre, problemas do trato gastrointestinal e o uso de antibióticos não teve diferenças estatisticamente significativas, tá bem? Outro estudo mostra também, agora em adultos, será que os probióticos em adultos seriam efetivos? Então, eles fizeram um trabalho comparando o grupo da função das células T e células natural killer, elas foram avaliadas pré e pós-tratamento. A incidência de infecções respiratórias foi autorrelatada pelo paciente, ele anotava, tive, não tive, se foi muita, se não foi, tá? E no primeiro grupo, eles deram iogurte,
No segundo, eles deram iogurte e acrescentaram a cepa. No terceiro, eles colocaram cápsulas da cepa B2 antes da fermentação. E no quarto grupo, eles usaram a cápsula de cepa B2 após a fermentação. E observaram que os grupos que colocavam a cápsula depois da fermentação do iogurte, não havia melhora da utilização. Todos esses estudos são feitos porque não adianta dar o probiótico, eu tenho que saber se eu dou antes, se eu dou depois, né, se vai ter efetividade, se eu espero, por exemplo, o tempo de ação. Uma das coisas que eu tenho usado, por exemplo, probiótico à noite, para ele ficar mais tempo no tubo digestório e passar a ser mais efetivo. Quando eu comecei a dar, eu dava probiótico a qualquer horário. Não, para tomar a qualquer horário. Às vezes o paciente tomava o probiótico e comia por cima. Será que ele vai ter um efeito do probiótico? Então, esses estudos são muito elegantes em relação a isso, né? Bem, um tema que me chamou muito, tem muito interesse pessoal, é o estudo das vaginoses cândida. Eu estudo muito cândida e tenho muitos pacientes com cândida refratária que vêm encaminhados de colegas da ginecologia e falam: Vera, cansei, não sei mais o que fazer com esses pacientes, né? Já levou para vacinação, já tratou paciente. Outro dia chegou uma que teve hepatite por fluconazol, de tanto tomar fluconazol. E a gente começou a modular, então, a imunidade da região vaginal usando probiótico. Tanto probióticos orais, tá? Esse trabalho, por exemplo, mostra a caracterização e tratamento da vaginose bacteriana, é um trabalho de 2019, bastante recente, né? Quanto probióticos que podem ser usados intravaginais. Bem, o que nós temos, então? Eles fizeram, nesse trabalho, eles testaram e trataram pacientes com vaginose de repetição. Fizeram vários estudos. O que eles observaram? Podia usar, foram usados metronidazol, com a dose 2 vezes ao dia, sequinidazol, clindamicina, cremes vaginais, ácido lático vaginal, ácido acérico, ácido bórico, lactobacilos, e mostraram que os probióticos também são efetivos no controle dessa vaginose. Esse trabalho também é nosso, ele foi publicado no site da PubMed, tá? Que a pergunta era: há lugar para o uso de probióticos como terapia complementar no tratamento da candidíase vulvovaginal? E aí, a resposta era a seguinte: como que a gente pensou e desenhou essa resposta, né? A gente fez uma revisão de literatura que compreendeu o período de 2010 a 2019, artigos em português, artigos em inglês, artigos em espanhol foram incluídos, principalmente em português e inglês, e em que a gente avaliou a qualidade do artigo, se era significativo ou não, qual o tipo de cândida que é mais prevalente. 90% são as cândidas álbicas, essas são mais fáceis de tratar. A cândida glabrata, ela por outro lado, é a que tem mais recorrência, é a mais difícil de ser tratada. Olhamos sintomas que os pacientes apresentavam: dispareunia, disúria, e uma coisa que chamou a atenção, o mecanismo de ação. O que tem a cândida com o tubo digestório, já que eu sou gastroenterologista? Por que as pessoas mandam para mim esses pacientes? Porque está provado que existe uma translocação bacteriana e translocação fúngica também do intestino para a vagina, né, por meio da região perianal, pode ocorrer também, tá? E aí a gente consegue imunomodular com melhora da resposta e provamos que é efetivo, sim. Em relação ao trato gastrointestinal, nós temos vários trabalhos. Na diarreia, já está bem clássico. Na diarreia pós-uso de antibiótico, a gente deve pensar muito, que é muito efetivo. Nós temos trabalhos aqui, eu vou mostrar para vocês. Nas doenças intestinais inflamatórias, na colite ulcerativa é eficaz, na doença de Crohn não tem efetividade nenhuma. Em distúrbios funcionais, é questionável, em algumas situações a gente usa. Na doença diverticular, em diverticulite recidivantes, ele pode ser efetivo. E, principalmente, que eu gostaria de destacar, esse livro, né, que eu falei para vocês que eu vou sortear, que é o quê? É o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, tá bem?
A erradicação do H. pylori, o último guideline, o consenso brasileiro, falou que ele não deve ser associado de rotina. Bem, na diarreia aguda, todos nós sabemos a eficácia de vários tipos de probióticos, né? E o Lactobacillus acidófilos, muito nos processos de intestino delgado, o animalis, quando o intestino grosso, o Reutéria a gente usa muito em crianças, Saccharomyces também é um clássico, né? Mas nós temos em relação ao uso de antibióticos. Essa cepa BB12 que eu citei para vocês, nós temos estudos mostrando que ela é eficiente em relação às diarreias pós-uso de antibióticos. Bem, não poderíamos deixar de falar um pouquinho do Covid, né? Então, eu entrei na plataforma essa semana do Covid para vocês, para saber quantos casos. Eu até anotei aqui na minha mão, gente. Nós são 719.449 casos hoje, 37.848 mortos. Embora esteja uma briga, se esses casos mudou a forma de apresentação, não vou entrar nisso, porque eu não trabalho em hospital, mas eu relatei aqui o que eu acabei de receber do Ministério da Saúde. E aí, como eu falei para vocês, eu publiquei esse artigo no PebMed, quem quiser acessar, o acesso é livre. A pergunta é, eu adoro responder perguntas, gente, adoro. Estou esperando, ninguém manda nada para mim, hein? Até agora, nenhuma pergunta. Os probióticos poderiam levar à melhora da imunidade na pandemia de Covid? E aí, a gente define o que é Covid, né, que é um vírus que foi descoberto lá em Wuhan, e Hubei, né, na província. A Organização Mundial decretou uma pandemia, todo mundo está cansado de saber disso, né? Nós sabemos, nós temos 6 tipos de coronavírus, 4 seriam semelhantes a uma gripe. Aí, em 2012, apareceu o SARS. Esse ano passado, Olha, temos uma pergunta, eu vou até parar aqui. César, fica de olho, hein? Tem uma pergunta. Muito interessante. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha. A primeira pergunta aqui. Pessoas com depressão maior estão mais propensas à disbiose? Bem, o que tem é o seguinte. Não há estudos comprobatórios que quem tem depressão pode estar diretamente relacionado com disbiose. Porém, a gente sabe que o paciente que é deprimido, muitas vezes, ele altera o hábito alimentar desse. Quem perguntou aqui, 2 pessoas perguntaram. A doutora Dalva, eu acho que foi a primeira, ou foi a Sofia Libânio. Acho que foi a Sofia, depois a Dalva. Foi a Sofia primeiro. E o que tem nisso? Tem um artigo que saiu recente, muito quentíssimo essa semana, que eu fiquei doida para colocar aqui. Eu cheguei a colocar, mas eu tirei. Falando que quem tem disbiose, e dependendo da alimentação que você faça, você pode corrigir esses problemas, mas eu tenho que estudar com mais cuidado, porque eu não conheci o autor do trabalho, né? Então, diretamente, o que pode haver entre a depressão e disbiose seria esse quadro do brain fog, mas não estudos provando que se eu der um probiótico, ele vai melhorar da depressão. Sim, eu posso fazer uma imunomodulação desses pacientes, e se ele tiver um supercrescimento, como eu falei para vocês, que é um crescimento anormal de bactérias no intestino, eu posso ter uma melhora desse quadro do paciente, tá? Aí a doutora Dalva pergunta, também o tempo de uso na depressão, a gente não está estabelecido, tá? O Emerson pergunta, na candidíase vulvovaginal, a gente faz uso oral ou lavagem com banho de assento? Doutor Emerson, tem todos os tipos de trabalhos mostrando. Quando eu comecei a usar, uns anos atrás, eu comecei a usar empiricamente. O que é isso? Eu vou confessar que eu fiz em mim mesmo, tá? Eu tenho uma cândida, ela me adora. Eu tive um filho que morreu há 21 anos atrás e eu tive uma cândida que ninguém conseguiu resolver. Usei tudo que vocês imaginarem no universo. E comecei a pegar probióticos e fazia um creme de probióticos e usava. E depois disso, alguns trabalhos surgiram, né? Então, você pode aplicar intravaginal, você pode tomar o probiótico, aí é um tempo mais prolongado, né? Mas nós podemos usar todas essas formas de aplicação. Vou responder mais uma pergunta aqui. Gostaria de saber se posso usar probiótico em lactentes com menos de 6 meses de idade, em uso de antibiótico via oral. É uma pergunta bem interessante. Gente, leiam a bula dos probióticos, tá? O probiótico que é indicado para criança é o Reutéria,
Ele pode ser usado, a mãe já toma para a criança já estar imunomodulada, tá? Tem estudos sugerindo que se a mãe começa a tomar a partir do último mês, a criança vai ter menos dermatite atópica. Posso usar lactobacilos? Teoricamente sim, né? Mas eu vou mostrar para vocês que várias bulas falam não usar abaixo de 2 anos de idade. Então, eu não usaria, tá? Eu usaria esse. Bem, quantas vezes já viu gente, quando eu ia para o congresso nos Estados Unidos, pô, Vera, traz probiótico para o meu bebê, né? Para não ter cólica, para não ter aquilo, né? Então, o pessoal usa. E está na literatura. Uma coisa do Covid, a gente não sabe se tem um hospedeiro intermediário. Falaram muito aí do morcego, eu fiquei um pouco com medo, que eu não gosto de morcego, né? O que sabe que o mecanismo de ação dele, ele se liga ao receptor, a receptores do trato gastrointestinal, invadindo células, pode invadir células gástricas, células hepáticas, células pancreáticas. Eles se ligam à enzima da angiotensina 2, isso é um clássico no tubo digestório. Não se sabe se tem receptores de angiotensina no fígado, porém na vesícula tem, tá? Essa via de transmissão oral não está provada, tá, gente? Bem, continuando aqui, por que que o COVID leva sintomas do trato gastrointestinal? Quem chegou atrasado, eu comecei contando que o primeiro caso de diagnóstico de COVID, quer dizer, os 3 únicos que eu dei diagnóstico, só atendo no consultório, foram casos de diarreia. Então, quais são os mecanismos? Eu achei esse trabalho, tá, que eu acessei agora em junho, o mecanismo para explicar os sintomas do COVID no trato gastrointestinal seriam dano direto aos enterócitos, tá? Porque 53% dos pacientes eliminam ácido nucleico nas fezes. Dano indireto pela resposta inflamatória sistêmica, que eu já expliquei, mecanismo de resposta inflamatória. Alteração no sistema imune das mucosas. E muito importante, gente, essa relação eixo, pulmão, intestino. Ela tem sido muito, muito estudada. E a desbiose pela infecção viral. Eu destaquei aqui. Esse trabalho é de um colega aqui de Belo Horizonte também, ele publicou antes de mim. Ele mostrava quais seriam as manifestações gastrointestinais do coronavírus. Então, eles fizeram um estudo na China, ele só transcreveu para o português e fez alguns comentários nesse trabalho, mostrando que os sintomas mais prevalentes eram anorexia, diarreia, vômito. Sendo vômito pequeno, normalmente anorexia e diarreia. Alteração de paladar também pode acontecer. E uma coisa que chama atenção, que 3% das pessoas têm apenas diarreia. Isso é muito preocupante, porque olha o que aconteceu comigo. Eu tomei uma medicação e tive uma crise hipertensiva, que eu nunca tinha tido. E fui no pronto-socorro, e cheguei lá agora, 2 meses atrás, e eles perguntaram assim, você tem coronavírus? Eu, não, acho que não, né? Aí perguntaram assim, qual a sua profissão médica? Eu fui direto para o setor de coronavírus, porque eu estava taquicárdica, com uma frequência de 150 batimentos por minuto. Fizeram uma série de exames, inclusive do Covid, que deu negativo, e eu não tinha sintoma gastrointestinal nenhum. Mas eu achei muito bacana o cuidado, por eu ser médico e estar com aquele sintoma. Por outro lado, esses meus 3 pacientes que tiveram diarreia, procuraram um pronto-socorro, perguntaram para ele assim, você tem um contato com alguém de Covid, está tossindo, parte respiratória, falta de ar? Não, então eu vou embora para casa. E os 3 eram Covid, nenhum deles foi colocado em isolamento, tá? Uma coisa que chama atenção é as fezes desse paciente, as evacuações são normalmente 3 vezes ao dia, mas esse meu paciente chegava a 10 evacuações com volumes de grande quantidade, e os sintomas estão relacionados, demoram em torno do trato gastrointestinal, demoram em torno de 9 dias para melhorar. Alguns artigos dizem que pacientes que têm sintomas do trato gastrointestinal não terão quadro tão grave quanto quem não tem. Mas, como as coisas mudam a todo dia, né, eu já estou até com medo de falar alguma coisa. Por isso que eu cito a referência. Esse artigo aqui foi publicado dia 24 de janeiro, né, mostrando que naquela época já tinha afetado mais de 2 milhões, agora é muito mais. E a medicina, então, o artigo sugere, um artigo chinês também, que a medicina sugeria, né, o uso de probióticos em pacientes graves com Covid. E eles fizeram a revisão extensa de literatura, né, e viram que 58 a 71 dos pacientes na China que tinham Covid receberam antibióticos. E a diarreia por antibióticos ocorreu em 2,36%. Então, fica a dúvida.
Será que eu posso usar o probiótico para tratar essa diarreia? Né? Aí vocês vão avaliar individualmente isso, né? E o estudo publicado na Lancet, embora a gente está tendo alguns probleminhas com a Lancet, concluiu que os probióticos não devem ser prescritos de rotina no COVID, tá? Bem, então, considerando todos os possíveis mecanismos dos probióticos na imunidade, teoricamente, pareceria razoável indicar os probióticos na pandemia. Porém, esses estudos todos que eu relatei para vocês, inclusive com UpToDate, tudo, não está sendo indicado de rotina, tá bom? Bem, nós estamos com o tempo finalizado, né? Aqui a gente atrasou 5 minutos para começar, então eu tenho direito mais uns minutinhos. Eu vou falar um pouquinho, né, da Mega Labs, ela me convidou especificamente para falar para vocês dessa questão de imunomodulação, que eu achei um tempo, eu tenho certeza que pelo tanto de mensagem que eu recebi aqui, vocês estão amando, né? Não por mim, mas porque o tema é muito, muito top. Só que a Mega Lab, além disso, né, além disso, ela produz um probiótico, eu já trabalho há bastante tempo, eu falo do Bidilac desde que lançou, sou speaker do produto, e eu vou apresentar ele para vocês. Né? Ele, ele tem 2 tipos de bactéria, Lactobacillus acidófilo e Bifidobacterius lattes. Então, ele pode agir diarreia tanto do intestino delgado quanto do intestino grosso. As marcas são registradas pela Hansen, Chris Hansen, que eu mostrei vários trabalhos para vocês no corpo da minha aula. Os ingredientes, tomem muito cuidado, porque hoje o paciente, ele lê ponto e vírgula da bula, tá, gente? Não tem glúten, não tem lactose, porque hoje se o paciente é intolerante à lactose, ele vê uma casquinha de lactose no horizonte, ele já voa no seu pescoço, né? Então, vocês têm que saber tudo que está na bula. As indicações, então, ele contribui para o equilíbrio da flora intestinal, é indicação de bula, tá, gente? Imunomodulação está em estudo, né? A gente vai avaliar o tempo do uso considerando o processo patológico, é isso que eu apresentei para vocês, né? A diarreia, tanto intestino delgado quanto grosso, né? E, especialmente, esse produto é indicado para diarreia pós-uso de antibiótico. O consumo deve ser associado a uma dieta equilibrada e a hábitos de vida saudáveis, isso é óbvio, eu sempre escrevo na receita para os pacientes, tá bem? Como usar? A gente pode, um pó, posso jogar diretamente na boca ou colocar no alimento, mas não deve se colocar em alimento quente. Problemas que a gente tem, eu adoro ensinar as dicas. Muitos pacientes, eles querem economizar, então ele abre o saquinho, usa metade num dia e metade no outro, não pode. Não pode, é um probiótico, né, gente? Então ele tem uma temperatura de ação. Mesma coisa de enzimas, né? Às vezes o paciente fala assim, doutor, minha enzima não funcionou. Né? Minha mãe outro dia cozinhou a enzima dela no feijão, né? Você vê que não dá certo. Tem que ser a temperatura entre 20 e 60 graus. Gente, não foi minha mãe, não, porque ela não sabe cozinhar. O pessoal que conhece ela aí, ela orientou esse uso. E ela falou que vai cobrar royalties, que eu sempre tenho que falar a palavrinha dela, né, gente? Quem tem mãe tem que citar na aula, né? Então, após aberta a embalagem, você tem que usar imediatamente. A dose recomendada é de um sachê por dia ou conforme orientação médica, né? Contraindicações de bula. Hipersensibilidade aos componentes da fórmula, que a gente só vai saber depois que tomar. Ontem eu passei um antibiótico para a paciente, ela me ligou ontem, tem 5 dias que ela está tomando um antibiótico, e ela está com uma dermatite na região da axila, e ela suspendeu o antibiótico porque ela acha que é o antibiótico. Eu falei, olha, é pouco provável que ia dar no corpo inteiro, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Gestantes, nutris e crianças até 3 anos só devem consumir sob orientação médica e do nutricionista. Isso já cria uma dificuldade para a gente conseguir que a mãe que a mãe se convença do uso. Bem, eu gostaria de finalizar, estou muito feliz de estar aqui com vocês, já vi um monte de perguntas que eu gentilmente, se o César liberar, eu vou responder. Deixei essa mensagem para vocês, força que tudo isso vai passar. Eu estou adorando esse episódio de pandemia, todo mundo está reclamando, eu estou achando o máximo, porque eu já faço muito tricô, aumentei minha produção de tricô, estou cozinhando, e desde que a pandemia começou, eu já fiz, sei lá, umas 10 ou 15 lives, fora as aulas que eu estou gravando, né? Então, eu gostaria de agradecer, foi um privilégio imenso estar aqui com vocês. Eu vou parar de compartilhar minha tela para que a gente possa conversar um pouquinho. Tudo bem, César? Tudo bem, doutora? Uhum.
Disseram que eu estava meio escuro, achei até uma lâmpada aqui para me clarear um pouco. Ó. Aham. A gente, quando está em home office, a gente não está bem adequado, né? Doutora, eu gostaria primeiramente de agradecer imensamente aí a sua palestra, foi extremamente clara, objetiva, né? Eu acho que todo mundo sai daqui sabendo um pouquinho mais desse universo inesgotável que é o mundo sobre probióticos, né? Aqui, acho que hoje nós estamos no nível de uma gota no oceano, né? Porque a gente sabe que probióticos eles cada vez mais vai se descobrindo que cepas específicas tendem a trazer benefícios nos mais diversos sistemas do corpo humano, né? E eu tenho certeza aqui que o gastroenterologista, a importância dele cada vez mais vai sendo em tratar as mais diversas doenças do trato do corpo humano, uma vez que a microbiota interage com o corpo como um todo, né? Então, deixar aqui nossos agradecimentos e, doutora, se quiser responder mais algumas perguntas, fique também totalmente à vontade e depois aí sortear o seu livro. Eu acho que o pessoal também está muito ansioso, hein? Tá bom. Eu só vou responder algumas perguntas que eu acho relevantes. Claro. Primeiro é sobre a minha opinião sobre o kefir. Gente, eu, para escolher meu marido, eu pensei 10 vezes, entendeu? Porque eu coloco minha família em tudo, né? O que acontece é o seguinte: eu não conheço o pai nem a mãe do kefir, então eu não prescrevo. Eu só prescreveria o kefir se eu tivesse feito um estudo da cepa e conhecesse a cepa. Tem paciente que fala, doutor, eu melhoro. Tudo bem, mas o kefir pode se contaminar por fungo, a gente não sabe como é que ele é tomado cuidados com ele na casa de cada pessoa. Então, como médico, acho um pouco arriscado a gente prescrever. Se o paciente fala, posso usar? Gente, a vida é dele, livre-arbítrio. Se ele quiser usar e tá ok, tá ok. O único cuidado, paciente que é intolerante à lactose, dá o kefir com leite. Tá? A manipulação de probióticos é confiável? Eu acho um pouco temerária, como eu disse para vocês. Né? Pode ser por questão econômica, né, que o paciente precisa manipular, mas tem que ser muito conhecido o laboratório. Eu falei uma coisa que eu pulei. O Luciano está perguntando aqui sobre simbióticos. Desculpa, Luciano, eu não expliquei. Eu falei dos simbióticos, que são os probióticos, são os seres vivos, e os prebióticos são as fibras. Quando eu junto os dois, eu tenho os simbióticos. Não tem tantos estudos que ele haja na imunomodulação. Por quê? O prebiótico é apenas uma fibra. E o paciente que tiver gás e que eu der muita fibra para ele, ele pode piorar os sintomas. Tá? O Tiago fez uma pergunta muito bacana. Tem probióticos que podem melhorar a produção de lactase? Sim, isso está provado que os probióticos podem melhorar a borda de escova e melhora do probiótico. Perguntaram sobre herpes genital. Não tenho experiências com probióticos. Posso estudar, mas eu não tenho experiência. A questão da refrigeração da cepa, eu já falei para vocês. Probiótico como cosmético, isso ocorre na dermatite atópica? Não, o probiótico na dermatite atópica é oral, tá, gente? O tempo de tratamento vai depender da idade da criança, da dose, o tipo de probiótico. Acho que a Cecília perguntou assim, como o COVID transmite através da diarreia? Não tem essa transmissão provada, tá, gente? A gente não sabe isso. Essa transmissão fecal-oral, graças a Deus, ainda não foi provada, não, tá bom? A Ana respondeu assim, responde a minha. Mas eu não sei o que ela perguntou. A Núbia perguntou de kombucha, né? Kombucha é a mesma coisa que serve para o kefir. Eu tenho um pouco de restrição. Meu marido ganhou de um paciente uma kombucha, eu confesso que eu joguei no lixo. O melhor horário para tomar, como eu disse, é à noite. Por quê? Isso quem me ensinou foram as nutricionistas, tá, gente? Muito quem me ensinou aqui foram as nutricionistas. Eu adorava prescrever simbiótico, eu achava que era top, né, gente? Porque se tem probiótico e prebiótico, deve ser melhor. E aí a nutricionista gentilmente me ligou, né, e falou assim, Vera, assim, né, esse paciente está com gás, você der uma fibra para ele, vai piorar. Aí fiquei com vergonha e suspendi, tá bom? A Ana, ela me perguntou, pode falar um pouco sobre endometriose e probiótico? Ela é nutricionista, prazer, eu não sei nada de endometriose e probiótico, se você quiser eu posso dar uma estudada. Gente, eu assim,
amo estudar, mas ginecologia é a área que eu não entendo nada. Eu entendo muito de Cândida por uma questão de necessidade minha própria. Gente, eu vou agradecer. Nós chegamos a quase 200 participantes. Agora o pessoal já começou, olha, só tem 168. Eu tô triste, ô César. Só 168, né? Mas Verdade. tô brincando, gente, eu tô super feliz. Eu vou agradecer, espero que em breve vocês me convidem de novo e nós vamos fazer o sorteio, né? Com Você vai certeza, falar. com certeza. Bom, o modo como a gente estabeleceu, né, doutora, para o sorteio seria, então, quem fizesse a primeira pergunta, né, doutora? A gente não, obviamente, para não gerar esse tumulto todo, mas eu acho que aquela pessoa que realmente teve aquele interesse, aquele ímpeto de querer saber mais, já querer fazer perguntas, eu acho que essa pessoa realmente merece o livro da doutora, e vai poder aproveitar muito. Então, vamos ver aqui. Foram 2 pessoas que perguntaram ao mesmo tempo. Eu vou ter que dar 2 livros? Me saí no prejuízo, hein? Se tivermos essa disponibilidade, né, doutora? Seria ótimo. A doutora Dalva, que fez um montão de perguntas, eu vou dar um livro para ela, esse de microbiota e probióticos, que ela é... Sabe o que a Dalva é, doutora Dalva? O quê? Ela é neurologista. Que maravilha. Né? Então, ela vai ganhar um livro e a Sofia Libânio vai ganhar um livro também. Podem entrar em contato comigo, né? Podem entrar em contato comigo que eu disponibilizo a entrega do livro. Bom, gente, e assim, essa aula vai estar gravada, nós vamos, na sequência, encaminhar para todos vocês por e-mail um link para que vocês, então, possam ter acesso a essa aula, compartilhar com colegas de vocês que tenham interesse, revisá-la, caso tenham o interesse, e as perguntas que, infelizmente, a gente não tenha tempo hábil aqui para respondê-las, também responderemos aí por e-mail para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, gente. Palestra, e com certeza aí teremos outras, né? Com tanta riqueza de informações como foi esta. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Um abraço.